Bem, gente, aqui estamos mais uma vez, certo? Agora para a nossa aula de correção da atividade do conteúdo de documentação em sistema de arquivos, certo? É um conteúdo que nós temos em mente que é um conteúdo bastante teórico e que se trata de algumas questões que são também de suma importância para toda e qualquer instituição, que trata dos arquivos, da documentação das instituições. Então, por nós termos pulado assim drasticamente de um conteúdo que era é, totalmente prática de cálculo e para um conteúdo que é totalmente teórico, que muda de departamento da instituição, ou seja, nós estamos trabalhando com o departamento financeiro da instituição, agora estamos trabalhando com o departamento ou pessoal ou o departamento jurídico da instituição, certo? Então, por isso que muda drasticamente essa questão das nossas aulas e do caráter de cada uma das aulas. Antes, muito práticas e cálculos, agora bastante teóricas e a questão das documentações e sistema de arquivos. Para a nossa correção de hoje, eu vou utilizar um método um pouco diferente da correção da aula passada, que penso eu que fica um pouco até melhor para que vocês possam acompanhar a nossa correção, que eu fazendo assim, eu não vou colocar o nosso computador em modo de tela cheia, certo? Em modo de apresentação, porque eu vou alternar entre a tela da atividade, que está mostrando aí agora, e também a tela da nossa aula, do nosso documento, certo? Para que a gente possa estar buscando lá qual foi a questão e vindo aqui trazendo, buscando a informação que corresponde à resposta de cada questão, certo? Então assim nós vamos seguir até a resolução das 4 questões que temos aí para nossa correção, certo? Vamos lá. Então, atividade do conteúdo de documentação e sistema de arquivos. Nós temos 4 questões e vamos começar a partir de agora a nossa correção. A questão 1 diz o seguinte: julgue certo ou errado em relação à afirmativa a seguir. Então, está dizendo aí que nós temos uma afirmativa, certo? Uma afirmação, e que nós devemos julgar certo ou errado para essa afirmação. A afirmação está aí, nós vamos ver se a afirmação é correta ou se é errada. Vale ressaltar que quando nós nos deparamos com essas questões de julgar certo ou errado, falso, verdadeiro ou falso, nós temos que nos atentar que apenas uma única palavra, um único termo dentro da frase, dentro do enunciado da questão, pode transformar a questão ou verdadeira ou falsa, certo? Então nós temos que nos atentar a isso, se apegar a todos os fatos da questão para que nós possamos julgar corretamente. Aí vem a questão dizendo o seguinte, ó, documento é toda informação registrada em um suporte material, suscetível de ser utilizada para consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprovam fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem numa determinada época ou lugar, certo? Então essa é a questão para a gente julgar, essa é a afirmativa para a gente julgar certo ou errado. Vamos lá, no nosso material, nós temos aqui, certo? Noções básicas de arquivos e documentos. Aí está dizendo aqui documento. Vamos lá. De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, documento é a unidade de registro de informações, qualquer que seja suporte ou formato. Ó, já falou em suporte. Ou seja, documento é o material no qual as informações são registradas. E informação é elemento referencial, noção, ideia ou mensagem contida nos documentos. Por isso, qualquer suporte contendo uma informação constitui um documento, e a suporte é o material sobre o qual as informações são registradas, caso papel, fita magnética, filme de nitrato ou digital. E aí vem documento de arquivos ou documentos arquivísticos, são todos aqueles que produzidos e ou recebidos por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, no exercício de suas atividades, constituem elemento de prova ou de informação, formam um conjunto que reflete as ações a que estão vinculados
e os atos de seus produtores no exercício de suas funções. Então, isso aqui, gente, essa última parte aqui, constitui elemento de prova, tá vendo, ó? Até aqui as funções, está fazendo referência justamente ao que diz lá o enunciado da nossa questão. Suscetível de ser utilizado para consulta, estudo, prova, pesquisa, pois comprovam fatos, fenômenos, formas de vidas e pensamentos do homem numa determinada época ou lugar. Então, assinalando aqui a alternativa, a afirmativa é correta, certa a nossa afirmativa. Então, a primeira questão temos como afirmativa correta. O que poderia pegar aqui seria esses fenômenos, esses pensamentos do homem numa determinada época ou lugar. Poderia pegar na nossa questão pensamentos do homem numa determinada época ou lugar. Mas observem que aqui diz o seguinte, ó. Conjunto que reflete as ações. Aqui estão vinculados. Estão vinculados o quê? Os autores dessas ações. Então, são os pensamentos dos autores dessas ações. E os atos de seus produtores. São esses autores. No exercício de suas funções. Então, por isso, a alternativa, a questão está correta. Certo? Alternativa certo. Aqui, a primeira da questão número 1. Seguindo, nós temos aí a questão número 2. A questão número 2 diz para a gente o seguinte, é uma questão já um pouco mais simples, certo? Porque o enunciado é bem curto, e quando o enunciado é bem curto, nós não conseguimos, a probabilidade de nós nos perdermos no enunciado é bem menor, e aí por isso que ela se torna bastante, mais simples do que a questão anterior. Então a questão número 2 é o seguinte, ó, compõe as fases do processo de documentação, exceto. Então está dizendo que aqui estão listadas todas as etapas que compõem o processo de documentação, as fases do processo de documentação, exceto uma dessas alternativas que não compõe as fases do processo de documentação. E aí nós vamos ter que descobrir qual é essa alternativa. A alternativa A está dizendo etapa 1, inspeção. A alternativa B diz etapa 2, análise. A alternativa 3 diz alternativa C diz etapa 3, terceira etapa, ordenação. A alternativa D diz quarta etapa, arquivamento. E a alternativa E diz quinta etapa, revisão. E aí nós vamos lá, certo? Para ver quais são as fases do processo de documentação. Então nós temos aqui, certo? O que são arquivos correntes, né? Fases do processo ou da gestão de documentação, certo? E aí, no caso, foi até uma etapa mais lá. Primeira fase, produção dos documentos. Primeira fase, certo? Segunda fase, manutenção e uso. Terceira fase, destinação final dos documentos. Então, o que nós temos aqui, ó? Transformar documentos, planejamento, rapidez, controle e guia dos documentos. Então, isso é o que nós temos aqui em relação aos nossos documentos, certo? E aqui temos algumas etapas do tratamento do arquivo de documentos. E aí lá, a primeira questão diz inspeção. A inspeção nada mais é do que a triagem, é uma avaliação, certo? É um momento em que vai se verificar do que se trata esse documento, certo? Para saber qual será a destinação dele. Então, o primeiro processo é a inspeção ou simplesmente a triagem. O segundo processo, segunda fase, segunda etapa, é a higienização e acondicionamento. Higienização e acondicionamento, que é análise. Acondicionar. Onde iremos acondicionar esse documento, certo? É o processo onde devemos analisar onde iremos acondicionar esse documento. Vale ressaltar que, em relação ao acondicionamento, nós temos que seguir o que diz lá, certo? Ó, aqui, as fases do documento e também o que diz aqui, o valor do documento. O acondicionamento deve seguir isso, valor primário, valor secundário ou eliminação de documentos, certo? Então, essa é a segunda etapa do nosso processo, higienização e acomodamento, que nada mais é do que a análise do documento.
higienizar e analisar onde deve ser acomodado esses documentos. A terceira fase, certo? Classificação e ordenação, certo? Terceira fase, classificação e ordenação. Então, é a ordenação dos documentos. Ele deve seguir uma classificação por grau de importância, vamos citar isso como exemplo, ou por ordem cronológica de acontecimento dos fatos, certo? Os documentos com a ordem cronológica de acontecimento dos fatos, ou seja, um fato que aconteceu no mês de abril, certo? Ele sempre vai ter que seguir a ordem posterior dele. Vem um fato acontecido no mês de maio e depois um fato acontecido no mês de junho. Então tem que se seguir essa ordem e classificação, certo? Esse é o nosso terceiro ponto, certo? Terceira etapa. E a quarta etapa vem aqui, numeração das páginas no processo sugerido não são obrigatórias, ou seja, que é o arquivamento, certo? Onde nós devemos numerar esses processos, esses documentos e arquivá-los. Em momento algum, gente, a nossa questão faz alusão ou menção alguma, certo? O nosso material faz menção alguma ao processo de revisão, porque esse é um processo que não compete à questão do departamento de arquivamento de documentos, certo? Os documentos, quando eles são arquivados, eles já não são mais revisados, a não ser que sejam utilizados novamente em um outro momento. Mas isso não faz parte dessa etapa, certo? Faz parte de uma possível etapa que irá acontecer no futuro. Então, a revisão não faz parte desse processo. Então, por isso que a alternativa E, certo? Revisão é a alternativa correta, ou seja, que não compõe as fases do processo de documentação, certo? É essa revisão. E aí nós temos aqui, gente, para a questão número 3, a terceira questão, diz o seguinte: a pergunta é a seguinte: como funciona a gestão documental? Julgue verdadeiro ou falso. Uma outra questão que nós temos que nos atentar, como a questão número 1, que faz uma menção, certo? Em que nós devemos ter muito cuidado com todas as citações, todas as menções que fazem essa questão. Aí diz o seguinte, ó, a gestão documental é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, modificação, avaliação e arquivamento de documentos produzidos e recebidos. Observem novamente, a gestão documental é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, modificação, arquivação, avaliação e arquivamento de documentos produzidos e recebidos. Vamos lá ver o que diz sobre a gestão de documentos. Conservação, digitalização de documentos, avaliação, benefícios da gestão de documentos, fase da gestão de documentos, certo? Produção dos documentos, tá lá, certo? Produção dos documentos, certo? Manutenção e uso, tramitação, que é a manutenção e uso, certo? Aí vem destinação final do documento, arquivamento do documento. Então, a produção, a tramitação e o uso, a avaliação e o arquivamento. Em um momento ele faz menção à modificação, ou seja, porque lá, certo, gente, no nosso material, lá no final, que nós vimos, diz o seguinte, ó, ainda de acordo com o artigo 305, certo? Do decreto de lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio de outrem ou em prejuízo alheio documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor, pena inclui 2 a 6 anos e multa.
ele diz lá, ó, destruir, suprimir ou ocultar. Ele está fazendo referência a qualquer modificação que se faça nos documentos. Então, os documentos não podem sofrer alterações. Então, aqui nós temos como, por conta dessa modificação, certo? Modificação no documento. Então, nós temos como falsa. A alternativa correta é falso. Então, não devemos, em momento algum, modificar qualquer que seja os documentos. E aí a gente parte para a quarta e última questão. Como é chamado o local físico onde ficam diversos arquivos e ou documentos importantes que não estão sendo utilizados no momento, mas que precisam ser guardados? Ó, o nome está dizendo, o próprio termo aí na oração está dizendo. Como é chamado o local físico? Já está descartando a possibilidade de nuvem, porque não falou em local virtual, falou em local físico, certo? E aí nós podemos ter o pendrive, que é um dispositivo removível, é um local físico, certo? Mas que também, pelo contexto de utilização do pendrive, que se utiliza exclusivamente para essa finalidade, exclusivamente um computador, certo? Faria alusão a um documento que estaria arquivado em um local virtual, certo? E aí nós temos arquivo morto, certo? Ou gaveta. Como é chamado o local? Não falou como é chamado o equipamento. Ou móvel. Falou o local. O local onde é arquivar, o local físico onde ficam diversos arquivos ou documentos importantes é chamado de arquivo morto, certo? A gaveta é um equipamento. A gaveta é um móvel onde os documentos ficam guardados. Mas onde falou, fez menção ao local. O local é o arquivo morto, é aquela sala onde todos os arquivos ficam lá, certo? Os arquivos que não estão mais em uso, ou mais que sejam arquivos importantes da instituição, ficam lá por um determinado período de tempo até que eles sejam descartados. Então, a alternativa correta em relação a essa questão é arquivo morto. Então, algumas tramitações aqui, algumas questões, alguns fatos das questões aqui, muitas vezes podem, à luz da leitura de vocês, não ficar bem claras, mas, como eu falei, busquem outros meios, busquem outras alternativas de fontes de conhecimento para que vocês possam esclarecer quanto mais melhor, certo? O pensamento de vocês em relação ao nosso contexto conteúdo. E aí está a correção referente ao nosso conteúdo de documentação e sistema de arquivos, certo? Onde tivemos essas 4 questões teóricas e que, assim, na realidade, a parte teórica muitas vezes as pessoas não gostam porque demanda muito de leitura, certo? E é uma leitura muito minuciosa, uma leitura que deve ser apegada a cada detalhe, que vocês veem que o termo ele torna a questão ou certa ou errada, ou verdadeira ou falsa, mas que realmente é necessário que nós tenhamos esses conhecimentos e que, como eu mencionei lá anteriormente, é necessário que nós sempre busquemos outras fontes de conhecimento para que nós não fiquemos assim, somente bitolados a essa fonte de conhecimento que aqui está, certo? É necessário que nós ampliemos os nossos conhecimentos, nossa visão, para que nós possamos julgar de formas diferentes também. E não ficar somente pensando em uma única forma de julgamento. Julgar de forma crítica. Gostei, não gostei. Por quê? Colocar qual o motivo. Certo, gente? Então essa foi a correção do nosso conteúdo de documentação e sistema de arquivos. E nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Forte abraço, bons estudos.